Oi, 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 gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal, hoje e sempre. Eu sou Catarina Martins, né? E este é oficialmente o canal Eu Sou Catarina Martins, tá? Amores, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do nosso nome, tá? Do seu nome de nascença, esse nome no qual, né, você escolheu viver esse nome, né? Ter esse nome aqui e agora. Nada é por acaso, né? Não existe coincidências, né? Quando nós estamos falando de nós mesmos. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma motivação, né? Para ser e estar acontecendo. Pois bem, amores, com esse vídeo que eu vou falar um pouco sobre, né, a importância do nosso nome, eu quero deixar claro para vocês, tá, que eu fiz a última mudança do nome do canal, tá? A partir de agora esse é o nome oficial deste canal, tá? Até eu acredito que para sempre, né? Será esse nome oficial desse canal, né? Enquanto eu estiver trabalhando aqui nessa plataforma com este canal, será este o nome. Bom, esse canal ele já passou pelo Família Martins na Roça, né? Que foi o primeiro canal, os primeiros vídeos que tem aí no canal. Você pode ver que, né, vídeos de eu mostrando o nosso dia a dia, quando nós morávamos na roça, né? Depois ele foi batizado com o Amanhecer da Alma, foi quando no início do meu despertar, né, que eu comecei a falar sobre essas coisas e eu tive esse insight desse nome, Amanhecer da Alma, que para mim era como se eu tivesse realmente, né, como se um novo dia estivesse se abrindo para mim, quando as coisas começaram a acontecer, e essa sensação ela foi mágica, foi incrível na minha vida, né? Essa sensação do novo, das novas descobertas. E eu coloquei esse nome, o Amanhecer da Alma, ficou por um bom tempo Amanhecer da Alma. Mas sabe quando você sente que não é aquilo ainda, que aquele nome ele fez, né? Ele serviu por um tempo, ele fez, como se diz? É como se aquele nome tivesse me acompanhado e chegou numa etapa onde, olha, eu vim até aqui, agora você, né? E foi mais ou menos isso que eu senti. Eu sentia que o nome já não ressoava mais. Foi quando eu iniciei uma jornada muito linda, né, com os anjos, na energia angelical, estudando magia angelical, estudando sobre os anjos, sobre, né, essa esfera angelical, e nasceu o Cocriando com Anjos, né? Trabalhei com esse nome muito bem também, né? Fiz ali tudo tudo que me foi intuído a ser feito, eu fiz. Só que eu estou numa nova fase na minha vida, tá? Eu estava sentindo como se eu estivesse aqui, mas eu não estivesse vivendo a minha própria energia, sabe? Quando você parece ser impostor, você não está sendo você, não está sendo... E eu comecei a estudar um pouco mais a respeito disso. Eu me interessei pela numerologia. Eu fui estudar sobre a numerologia. Aí vem aquela questão lá, né, do mapa numerológico. A gente vai estudando a importância dos números. A gente começa a estudar e aprender sobre, né, o número, né, a nossa frequência, qual o número, né, qual é a nossa frequência, e você vai começando a estudar a respeito disso, vai se afundando no assunto, e no meio de tudo isso, eu comecei a perceber que
porque eu não estava, porque eu não aceitava o meu nome, sabe? De certa forma. E era algo inconsciente, gente. Não era uma coisa assim que era de propósito, consciente, que eu estava fazendo aquilo de propósito, sabe? Era uma certa rejeição ao meu nome. E por incrível que pareça, eu sempre assim, né, consciente, eu sempre gostei muito do meu nome, eu tenho o maior orgulho do meu nome, porque o meu nome foi o meu pai, né? Como se diz, foi eu que escolhi, mas foi o meu pai que me deu esse nome e ele ficou até o final ali insistindo para que a minha mãe, né, me aceitasse o nome Catarina, porque ele que escolheu. Ainda existe assim na nossa casa, os meninos sempre falam, é engraçado, né? O único nome que ele escolheu foi o seu. E por incrível que pareça, não tem Maria, porque tem várias Marias na minha família, né? E por incrível que pareça, não tem Maria. E aí a gente conversando a respeito disso, e eu falando, cara, eu sou muito grata ao meu pai por ter me dado esse nome, eu gosto muito desse nome. Mas, sabe quando você fala o seu nome e você não dá para ele o poder que ele tem, você não sente a vibração daquele nome? Sabe, porque o nosso nome, ele tem uma vibração, né? Ele tem uma vibração. Igual, somando o meu nome, né, dá o número 8, né? Por coincidência, esse ano, na coincidência não existe, mas vamos usar essa palavra, tá? Por sincronicidade, esse é o ano 8, né? Todos nós sabemos disso. E o meu ano pessoal também, somando a minha data de nascimento, o meu ano pessoal é 8, né? Então, ou seja, eu tenho 888. O meu número de destino é 8. Então, assim, é muita coisa, assim. E quando veio quando eu acessei toda essa informação, eu falei, cara, que incrível. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre o número 8, sobre essa frequência, né? E fui pesquisar um pouco mais. Aí eu falei, poxa, mas, né, eu coloquei o Martins, quando eu me casei, eu peguei o sobrenome do meu marido. E eu nem cheguei a olhar como que fica essa vibração com o sobrenome do meu marido. Por quê? No meio de todos esses estudos, de toda essa busca, eu estou fazendo o curso Holococriação da Elaine Orives, e é um curso muito profundo, sabe? Onde realmente você tem vivências, experiências magníficas e realmente você vai limpando, vai se aceitando, você vai entendendo como que você funciona. E no meio de tudo isso, eu entrei assim numa autodescoberta incrível, sabe? E eu comecei a perceber como que a Catarina funciona. Peraí, mas como que a Catarina funciona? Como é a Catarina de verdade? Porque eu cheguei a uma conclusão de que eu estava vivendo personagens. Eu não estava sendo eu mesma, sabe? É como se eu tivesse me esforçando para ser outra pessoa, né? Para ser de uma outra forma, a forma que eu sempre fui ensinada a ser desde criança, né? Por mais que eu tivesse resgatado muita coisa, mas a coisa mais importante que eu precisava fazer, né, era resgatar a minha essência, a Catarina, de verdade. Porque nesta encarnação eu sou Catarina Martins. Eu escolhi o Martins depois, né, quando eu me casei, e nessa encarnação eu sou Catarina Martins. Então, numa meditação, né, eu tive uma vivência, uma experiência, onde eu encontrei comigo mesma, sabe?
E ali eu comecei a compreender muitas coisas a meu respeito. Desde pequena eu fui assim tratada de uma forma diferente. Por quê? Porque eu não conseguia me concentrar. Aí veio aquela questão lá, né, dificuldade de aprendizado, não consegue focar, que não sei o que, aquela coisa lá toda. Ok. Só que para mim não ser uma criança diferente das outras, eu tinha que me dedicar mais aos estudos. Logo eu me destaquei na matemática. Mas eu não entendia por que eu me destacava mais naquelas matérias onde eu era obrigada a escrever mais do que ficar só lendo, só ouvindo o professor explicar. Onde eu tinha que escrever, né? E a matemática, ela é uma matéria que, né, você tem que escrever, não tem jeito. E quando você escreve os números é diferente de você só falar, né? Até que teve um dia que o professor, ele foi na minha casa, né? Eu sou dessa época, gente. Eu estudei em fazenda, né? Em comunidade, na zona rural. A escola era numa fazenda e o professor, depois da aula, ele ia na casa dos pais para conversar com os pais a respeito dos alunos, sabe? Não tinha aquela questão, vamos marcar uma reunião, não. Era individual. Ele ia na casa da pessoa. E esse professor foi lá em casa, conversou com a minha mãe. Eu lembro que a minha mãe me colocou de castigo esse dia e me fez estudar, porque eu tinha uma semana de prova pela frente. O que eu fiz? Eu peguei um caderno, né? No dia seguinte era a prova de matemática. Eu peguei um caderno e eu escrevi a tabuada todinha, de mais, de menos, de vezes, de dividir. Eu escrevi de 1 a 9 a tabuada, né? Nas 3 operações. E eu só escrevi aquilo e no outro dia, quando eu cheguei na escola, o professor foi, né? Que eles tomavam a tabuada, aquela coisa, e não era na sequência, era números, né? Quando ele tomou a tabuada, eu respondi tudo certo. Ele olhou para mim e ainda falou assim, tá vendo? Você é muito inteligente, você só precisa focar um pouco mais. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E eu aprendi naquele dia que quando eu escrevo algo, eu não preciso nem voltar e ler aquilo de novo. Sabe? Mas quando eu estou assistindo alguém explicar, eu tenho dificuldade para aprender. Eu assisto um vídeo mais de uma vez para me entender ele, porque se eu tiver com fone, estiver assistindo e fazendo as coisas, eu não retenho nada. Mas se eu quero realmente, eu quero aprender a respeito disso, eu tenho que sentar, pegar o caderno, pegar a caneta e assistir aquele vídeo todinho, anotar, e escrever. Quando eu escrevo, eu não preciso ler aquilo. Eu retenho a informação. Então eu aprendi naquela época, assim bem criança ainda, que quando eu escrevia, eu aprendia. Então foi quando eu peguei o hábito de escrever. Aqui na minha casa tem cadernos para tudo que é lado. Eu leio um livro, quando eu estou estudando, pego um livro e falo, eu vou estudar esse livro. Eu pego um caderno e eu vou escrevendo, eu leio aquele livro e vou escrevendo. Eu não tenho facilidade para aprender com e-books digital, com nada digital, sabe? Eu gosto do livro físico mesmo por isso, porque eu posso, né, demorar naquela página o tempo necessário. Eu levo mais tempo para aprender? Sim. Eu não aprendo com tanta facilidade, sabe? Eu levo um pouquinho mais de tempo, mas é porque eu tenho o meu jeito de aprender. Mas eu ficava o tempo todo, inconscientemente, eu ficava tentando camuflar esta situação. Sabe? Eu ficava tentando camuflar isso. Era como eu não queria assumir essa peculiaridade a meu respeito.
né? Aí eu ainda fiquei assim, porque eu costumava falar, gente, eu sou uma analfabeta digital. Mas não é bem assim. Porque quando eu criei o canal mesmo, no início eu só fazia os vídeos e postava. Eu não sabia. Até hoje eu não sou muito boa com edição de vídeo. A maioria dos meus vídeos é assim natural. Eu não faço edição porque eu ainda não consegui, sabe, pegar direitinho isso sobre edição de vídeo. Eu tenho uma certa dificuldade para usar, né, a tecnologia em si, né? Porque para mim aprender, eu preciso escrever de verdade. Só assistindo, eu vou lá, assisto um vídeo, um tutorial, ensinando a fazer alguma coisa. Só que se eu não escrever aquilo, eu não consigo executar, eu não consigo fazer aquilo. Então eu tenho que escrever. Isso demanda tempo, né? Demanda tempo, paciência, e eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de estudar. Mas eu sou aquela pessoa também que, por eu ter essa dificuldade de focar por muito tempo numa única coisa, eu não consigo focar ali numa coisa sozinha até eu aprender, não. Eu fico ali, quando aquilo apresenta assim um grau enorme de dificuldade, eu tô focada naquilo, tô focada. De repente eu sinto a necessidade, não, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu vou para outra coisa. Quando eu vou para aquela outra coisa, daí quando eu volto nessa que eu deixei, aí eu já consigo ir desenvolvendo mais e mais e mais a questão, sabe? Então, assim, eu aprendi ao longo do tempo adaptar as coisas para funcionar do meu jeito, né? Eu aprendi ao longo do tempo eu até gravei vídeos neste canal mesmo, falando onde tudo que eu vejo, tudo que eu faço, eu tenho que adaptar para funcionar para mim. Porque eu vejo todo mundo dando depoimento, falando, nossa, mas funciona, que a beleza, foi bom demais para mim, não sei o que tem. Só que, e para mim eu fico, como assim, gente? O que eu, né? E eu ficava o tempo todo me cobrando, sabe, fazendo uma força enorme para acompanhar os outros, querendo aprender da mesma forma que as outras pessoas, né? Não aceitando a minha individualidade, né? Então eu falei, cara, eu tô fazendo uma força danada para viver, sabe? Eu tô fazendo muita força, eu tô me esforçando muito. E não é com força, não é com esforço, é dedicação. Então, a partir de hoje, eu, Catarina Martins, vou me dedicar a aprender as coisas do meu jeito. Eu vou me dedicar a adaptar as coisas para a forma que fica fácil para mim aprender. Eu não vou mais tentar aprender do jeito dos outros, porque não está funcionando, não funciona desse jeito para mim, né? E foi quando, nessa experiência que eu tive, eu fui levada a entender que, olha, a primeira coisa, assume o seu nome, tá? Assume o nome que você está usando aqui agora. Pare de ficar procurando saber qual era seu nome em outra encarnação, qual é a sua família estelar. Foca aqui agora no que você está vivendo, no que você está vivendo aqui e agora. Por quê? Se a sua encarnação passada fosse tão importante, você estava vivendo ela ainda. Se você está aqui agora, é porque é para você aprender aqui e agora, sendo quem você é, e não tentando ser outra coisa, tentando resgatar coisas que estão lá, sabe, lá atrás. Então foque na sua vida aqui e agora, foque aqui e agora. O que a Catarina Martins deve fazer
aqui e agora. Como a Catarina Martins funciona aqui e agora? Quando você foca, porque a gente aprende que esse nomezinho, né, que está na nossa identidade, isso é o ego. É verdade. É a forma com que o ego se identifica, né? Mas o que nós precisamos entender é que o ego, ele é extremamente importante. Ele não é nosso inimigo. Ele não é um outro ser, ele não é um demônio vivendo que está ali nos influenciando a fazer coisas erradas. Não, de forma alguma. Despertar significa que você entende a real importância do ego, você está aqui no planeta Terra. E quem entende de planeta Terra é o ego. Entende? A nossa alma, ela entende das coisas espirituais. Mas o ego é quem domina aqui em planeta Terra. Então não adianta você tentar apagar o ego, tentar matar o seu ego de forma alguma, tentar sufocar o seu ego, não adianta. Você precisa olhar para esse ego, entender como funciona o planeta Terra e colocar a centelha divina na direção da sua vida. Aí o seu ego vai trabalhar para centelha e não o contrário, né? Que é o que a gente vivia antes, né? Fazendo as vontades do ego e sufocando a centelha. Não, trabalhar junto, é a gente compreender que essas duas partes nossa, a nossa luz e as nossas sombras, elas funcionam junto. Uma não existe sem a outra. Compreende? Então é assumir a unicidade, sabe? Parar com essa coisa de dualidade e assumir a unicidade, a união, sabe? Juntar tudo que você... Porque o ego, ele é extremamente importante. Se não fosse o nosso ego, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque nós temos um ego. E foi esse ego que permitiu que a gente estivesse aqui agora, vivendo essa experiência, tendo essa experiência, né? Permitindo que o todo, o Criador, ele se experiencie através de nós, aqui e agora. Entende? É você compreender quando você está deixando o seu ego, quando nós estamos deixando as nossas sombras nos dominarem, quando nós estamos deixando o nosso ego prevalecer. Sabe? É entender que ele é importante sim, mas ele é como um leãozinho, sabe? É como um leão, que precisa ser domado, né? Digamos assim, no linguajar bem humanamente terrestre, né? Para a gente entender, é como se nós tivéssemos dentro de nós dois leões, né? Que, né, o ego e a centelha divina. Qual desses dois nós escolhemos alimentar? Né? Qual desses dois nós escolhemos fortalecer mais e deixar ele na direção e, né, para que o outro trabalhe em conjunto com aquele? Né? O seu ego ou a sua centelha? É uma questão de escolhas, né? E eu entendi que o nosso nome, ele carrega a nossa vibração, o nosso endereço energético, né? O nosso endereço energético. Percebe que todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho à distância para a pessoa, geralmente a gente pede o nome da pessoa, o nome completo da pessoa, né? E pergunta a ela se ela autoriza que aquele trabalho seja feito.
É exatamente isso. O seu nome é o seu endereço energético. Então, é o seu endereço energético, é a sua marca, enquanto você estiver aqui em planeta Terra. E eu ainda cheguei a questionar, mas muitas pessoas, elas mudam o nome, né? Por quê? Aí foi me explicado o seguinte, olha, aí faz parte do livre-arbítrio da pessoa. Tem muitas pessoas que não aceitam o próprio nome e elas têm o livre-arbítrio, elas podem escolher outro nome e tá tudo bem, tá tudo certo. Entende? Ela pode escolher um outro nome ou escolher harmonizar com a energia e trabalhar, aprender com a energia que aquele nome que ela está utilizando agora, que ela escolheu para viver esta encarnação, tem para ensinar para ela, né? Porque cada nome, ele tem a sua vibração, né? Ele tem a sua vibração. Então, tem pessoas que falam, mas tal número é um número, né, igual o 8. Muitos falam, o 8 ele é um número assim, né, kármico, é um número... E falando, tem você vai estudar, você vai ouvir várias versões explicando sobre isso. E você é importante que você estude todas, que você veja todas as vertentes, né? O buscador, ele tem que realmente estudar todas as vertentes. E por quê? Porque no final das contas, o buscador, ele vai entender, ele vai compreender que todos os caminhos levam para um único lugar. Todos os caminhos, olha, as igrejas evangélicas, cristãs, né? A igreja católica, que também é uma igreja cristã, o espiritismo, todos esses caminhos, né? A espiritualidade livre, como a gente vive, sem ter né? Sem exatamente estar num templo, nisso, né? Todos esses caminhos, todos eles, até mesmo aquelas pessoas que estão escolhendo viver numa baixa vibração agora, elas também estão fazendo o caminho para casa. Elas também estão fazendo da forma que elas escolheram fazer, mas estão fazendo o caminho para casa. E quando a gente começa a perceber isso e entende, né? E a gente entende isso, a gente percebe que, poxa, é besteira a gente ficar discutindo o que é certo e errado. Isso não é, na verdade, certo e errado nem existe. O que é certo para mim pode não ser certo para você. São apenas pontos de vista diferentes. São apenas formas de interpretar um mesmo texto, sabe? Então, cada um é cada um. Todos nós temos o nosso jeitinho particular, o nosso jeito diferente de fazer as coisas. E foi isso que essa vivência, que essa experiência trouxe para mim essa semana. Sabe? Que, olha, Catarina, tudo bem que você assiste um vídeo 8 vezes, tudo bem que você assiste um vídeo pausando ele, parando e escrevendo, tudo bem que você lê um livro mais de 10 vezes, que você faz 1001 anotações, que você tem não sei quantos cadernos, para cada assunto que você estuda, você tem um caderno, tá tudo bem, tá tudo certo isso. É o seu jeito de aprender. O que não seria nada interessante é voltar à estaca zero. Não, igual eu vivia, não, deve ter alguma coisa errada comigo. Tem um erro de fabricação comigo. Por que eu não consigo aprender? Eu devo ser burra igual eu fazia. E ao invés de eu abençoar o meu nome, eu vivia lançando sobre ele energias densas, de baixa
vibração, né? Enquanto eu poderia trocar simplesmente, nossa, eu não consigo aprender nada, cara, eu sou muito burra com esse negócio de tecnologia, pelo amor de Deus, eu sou uma analfabeta digital, que não sei o que tem. Trocar esse negócio, eu aprendo com facilidade. Tudo que eu quero aprender, eu aprendo, porque eu aprendo sim. É lógico que eu vou ter que me dedicar mais, vou. Não é esforçar, é dedicar. Porque estudar para mim nunca foi um esforço. Eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu aprendi muito cedo que eu precisava me dedicar mais. Se eu quiser, para mim aprender qualquer coisa, eu precisava me dedicar mais. Ou então eu voltava lá, então eu ficava lá igual eu estava, né? Numa vida sem sentido nenhum, numa vida de depressão, né? Porque foi os estudos, foi o desejo de aprender, a vontade de aprender, que eu lembro que quando eu saí da depressão suicida, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a escola. Mesmo sem a aprovação das pessoas que estavam à minha volta, eu voltei para a escola. E aquilo foi extremamente importante para mim. Foi tipo um resgate, sabe, para mim, naquela época. Hoje eu compreendo tudo isso, né? Hoje eu compreendo que tá tudo bem, eu escolhi nascer, né? Naquela família, eu escolhi esse nome que eu carrego. E eu falo que a gente escolhe o próprio nome porque os meus filhos, eu tenho experiências incríveis com o nome dos meus filhos, né? Todos eles, eu sonhei com o nome deles antes deles nascerem, né? Tinha um, eu falava um nome, falava aquele nome até, aí no dia seguinte eu acordava e falava assim, o nome vai ser tal, porque eu sonhava com aquele nome. Eu via as crianças antes delas nascerem e elas me falavam o nome delas. Ou às vezes, né, num dos sonhos que eu tive, eu estava num lugar e tinha um menininho brincando e eu fui e chamei, falei, Benjamin, vem cá, meu filho. E ele sorriu e veio para perto de mim. Aí eu entendi, é Benjamin. Essa criança vai ser Benjamin, né? Então, assim, o nome deles foi assim que aconteceu. Então, eu tenho, essa é a minha verdade. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui, tá? É a forma que eu escolho acreditar no momento que seja verdade, tá? Então, assim, para mim, é assim, a gente escolhe o nome da gente. E a família, a gente escolhe a família também por vibração, por, né, ressonância energética. Você tá vibrando, você vai na vibração daquela família que vai te ajudar a ser a pessoa que você precisa se tornar. E aqui que entra a gente ser grato por todas as pessoas, todos os atores, todos que passaram pela nossa vida. Porque todos eles estavam ao nosso trabalho, né? Estava a nosso serviço. Da mesma forma que nós estamos aqui a serviço de outras pessoas, né? Dando uma olhada na sua vida, quantas pessoas você não foi tão bacana com elas? Né? Quantas pessoas não foi bacana com você? Percebe? Então, assim, é uma questão de ressonância energética, né? E é uma questão de, não é o outro, né? Não foi a outra pessoa que me machucou. Eu me senti machucada, eu me senti ferida. Porque o outro, ele não tem poder nenhum sobre mim. Ele só chega até mim se eu permitir que essa pessoa chegue até mim. Se eu, né, se a pessoa vai lá, faz uma ofensa, mas eu não me sinto ofendida, aquilo não foi para mim. Aquilo não é sobre mim, é sobre a própria pessoa, né? É sobre a situação, um grau, uma forma que ela está vibrando naquele momento. E você realmente não se sente ofendido, né?
Agora, se você se sente ofendido, aí tem que olhar para dentro de ti e procurar em ti, ok, o que em mim que ainda está em ressonância com esse comportamento, porque eu me senti ofendido, né? Porque se você é uma pessoa, se não tem nada a ver com você, você não vai se sentir ofendido com aquilo. E é aquela questão, ninguém é culpado, não existe vilão e não existe a vítima, né? Portanto, né? Aqui cabe aquela questão que eu falei aqui em vídeos anteriores sobre o perdão. O perdão, ele é necessário enquanto você é vítima, né? Ou vilão. Ou os dois, uma hora vilão, uma hora vítima. O perdão, ele é necessário. Mas quando você entende que não existe culpados, então essa questão do perdão, ela torna-se... Poxa, peraí, a pessoa foi ali comigo o maior pé no saco. Ok, foi uma pessoa extremamente... Tá, mas peraí. Se aquela pessoa, ela estava a meu serviço... Aquela pessoa conseguiu me atingir, eu estava em ressonância com ela. O que eu aprendi com aquilo? Porque ela estava lá como mestra, ela estava me ensinando algo. Então é hora de você olhar para a situação com maturidade, assumir a responsabilidade, não a culpa, porque não existe culpados, né? Assumir a responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade naquilo, olhar para dentro de você, curar em você, cuidar de você. E pronto, tá todo mundo livre, tá todo mundo curado e perdoado, né? Porque não tem a necessidade do perdão, né, do vitimismo. Então, assim, aprender, sabe, sobre me aceitar a forma, né, como eu funciono agora, né, aceitar o meu jeito de fazer as coisas, né? Tudo que eu faço, todos os vídeos que eu trago aqui pro meu canal, pros dois canais, né, que eu tenho outro também de tarô, todos os vídeos que eu trago com maior amor, com maior carinho, com a maior dedicação. Eu dou ali realmente o meu melhor. Pode não ser o melhor, né, do YouTube, mas é o meu melhor, porque eu me dedico, eu gosto de fazer isso e por isso eu faço, sabe? Quantas e quantas vezes eu já dei vontade de largar tudo, não vou mexer com o canal mais não vou mexer com mais nada, devido às dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, sabe? E tem dia que, poxa, tem dia que nossa, eu tô cansada demais, pelo amor de Deus, e eu não consigo editar um vídeo, eu não consigo, e aquilo ali vira aquela, sabe, eu ficava doido, nossa, eu dava vontade de chutar o balde mesmo. Aí meu marido chegava perto de mim e falava, olha, não faz isso não, vamos com calma, vamos ter paciência. E meu marido sempre falou comigo isso, você é muito inteligente. Você é muito inteligente porque inteligente e dedicada. Ele sempre falou isso para mim. Você é muito inteligente e dedicada. Você estuda o tempo todo. Você estuda o tempo todo. Toda hora você faz o que tem que fazer na casa. E toda hora que a gente vê, você está com um livro, você está com um caderno, você está com um caderno e com um livro. Outra hora você está assistindo no celular com um caderno, fazendo anotação. Você é muito dedicada, então não larga as coisas agora, sabe? Não para agora. Eu sou muito grata por isso, porque até nisso, né, a gente percebe o cuidado que a vida tem com a gente, né? De colocar pessoas, por mais que você encontre pessoas que às vezes te ensina de uma forma dolorida, mas tem aquelas também que vêm para nos ensinar com paciência, com empatia, sabe? Com amor, com cuidado. Então eu sempre falo para o meu marido o seguinte, olha, eu sou melhor escrevendo do que falando ou digitando.
Eu sempre falo isso para ele, que eu sou melhor escrevendo. Mas por quê? Porque desde cedo eu desenvolvi a questão da escrita. Porque quando eu descobri que eu sou uma pessoa que aprende escrevendo, então assim, eu fiquei muito ligada à escrita. E eu lembro, nessas viagens que a gente faz, assim, para relembrar, né, como que a gente funciona, o que a gente aprendeu, né, com tudo que aconteceu, eu me lembrei que nos piores momentos da minha vida, quando as coisas estavam terrivelmente ruins, quando eu tive depressão, quando eu tive compulsão, né? Primeiro foi acumuladora compulsiva, depois foi compulsão por comida. Todas as vezes que eu desenvolvi um distúrbio, eu não estava estudando, eu não estava escrevendo. E não que estudar e escrever seja uma válvula de escape para mim. Mas quando eu estou escrevendo, quando eu estou estudando, eu sinto que a minha energia ela está se movimentando. Todas as vezes que eu escrevo algo, eu aprendo aquilo. Vocês podem perceber que eu tenho um quadro aqui, olha, cheio de anotação. Tá vendo? Cheio de anotação. E ali atrás, aqui é cadernos. Cada caderno desse tem um tema específico, né? Cada caderno desse. Esse caderno aqui, ó, é do Holococriação, que eu estou fazendo, o curso de Holococriação. Esse caderno aqui é de quando eu estava estudando sobre a magia angelical, a esfera angelical. Esse caderno aqui foi o caderno que eu estou usando, né, que eu estou usando para desenvolver desenvolvendo o curso de autoconhecimento para mulheres, né? Que eu vou até falar bastante a respeito disso, né, nesse curso. Eu vou explicar para as pessoas encontrarem uma forma, reencontrar a forma como elas funcionam, né? E não como os outros querem que a gente seja. Porque tem muita coisa. Ah, você tem que fazer isso e isso se você quiser isso. Ah, você precisa acordar não sei que hora da manhã. Ah, você precisa tomar banho gelado para isso e para aquilo. Não, isso não funciona para todo mundo. Porque cada um de nós... Opa, o caderno ainda rachou aqui, minha gente. Ixi, depois eu arrumo. Porque cada um de nós vivemos uma realidade diferente do outro, tá? Eu levanto, tomo banho gelado porque para mim é ótimo, é maravilhoso. Mas nessa descoberta eu descobri que eu sou uma pessoa da noite, eu sou noturna, eu gosto de trabalhar à noite. Agora mesmo as crianças estão todo mundo dormindo, agora são 21h55, 9h55 da noite. Eu estou aqui totalmente alerta, totalmente acesa para estudar. Tem uma criança fazendo bagunça ali. Totalmente desperta para me estudar, para me trabalhar. Essa noite era quase 2 horas da manhã. Eu estava gravando vídeos para o YouTube, né, para o canal de tarô. Então, é a hora que eu gosto de estudar, fazer minhas anotações, que eu fico no silêncio da noite, é quando a minha intuição ela tá mais ativa e eu anoto cada coisinha, onde vem insights, vem ideias, coisas incríveis para mim. E eu descobri isso a meu respeito. Poxa, eu sou noturna. Eu funciono melhor à noite. Porque mesmo eu dormindo a noite inteira, mesmo eu dormindo cedo, eu tendo ali o meu horário de sono que eu tinha, de verdade, eu tinha a rotina de sono. Sabe? Dava 8 horas da noite aqui, eu já estava deitada. Então, assim, todo mundo na casa sabia, 8 horas da noite, a mamãe vai dormir e pronto, acabou. Né?
E eu funcionava, e eu estava tentando funcionar desse jeito, só que eu passava o dia inteiro sem conseguir produzir. E eu ficava chateada, eu ficava nervosa, porque aqui é muito quente, faz muito calor, e eu não aguentava ficar muito tempo dentro de casa. Eu ficava lá, eu fico durante o dia mais do lado de fora de casa. Eu passava o dia sonolenta, mesmo dormindo a noite inteira. Foi então que eu percebi que, ei, peraí, eu funciono à noite. Eu sou produtiva à noite. Então, por que eu estou tentando me encaixar em um padrão só porque tem um monte de pessoas na internet falando que se você quer ser produtivo, você tem que fazer isso, você precisa acordar, né, cedo, você precisa ir dormir cedo, você precisa... Não, é a forma que você funciona, nós não funcionamos iguais a ninguém e as pessoas também não têm que funcionar como nós. É você encontrar a sua individualidade, a melhor forma para você, em que você vai ter uma vida produtiva, agradável para você. Compreende? Então, essa é a questão que eu quero trazer aqui para você. Não é você tentar colocar na sua rotina, na sua vida, algo que outra pessoa está falando. Não é você tentar colocar na sua vida o que a Catarina está falando. O que a Catarina está falando funciona para a Catarina. É você fazer as adaptações de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não ficar se cobrando, gente, não se cobre, sabe? Não cobre de você os resultados de outras pessoas, porque você não está aqui, talvez você não esteja aqui para ter os mesmos resultados daquela pessoa. Você está aqui para destacar em algo diferente daquela pessoa. Cada um de nós, né? Todos nós temos a nossa particularidade, sabe? Todos nós temos a nossa particularidade. A gente não tem que ser igual a outra pessoa, a gente não precisa funcionar igual a outra pessoa. Esse livro aqui, ó, eu tô estudando esse livro. Tem que ter muito filtro para, né, para estudar esse livro. Olha, as minhas anotações que eu faço em relação a esse livro. Tá tudo aqui nesse caderno. Tá tudo aqui nesse caderno. Porque essa é a forma que eu aprendo. Esse é o jeito que eu aprendo a fazer as coisas, né? Porque esse livro aqui, ele é um livro que eu li ele uma vez, eu falei, nossa, esse livro é um perigo na sociedade. E vi ele assim de uma forma, só que eu falei, não, eu vou estudar, né? Eu vou estudar esse livro com o meu filtro e vou ver, né, como ele funciona, porque um livro desse aqui, eu sei que ele tem coisas aqui que você pode adaptar para a sua realidade, para a sua vida. Olha, eu marco tudo, tá vendo? Eu marco no livro, eu escrevo, por isso eu gosto do livro físico e não dos e-book, dos livros digitais. Quando eu pego um e-book, eu vou lá e imprimo ele, né? Eu faço isso aqui, esses aqui, ó, tudo são e-books que eu imprimi para me estudar, porque essa é a forma, né, que eu aprendo, essa é a forma com a qual eu consigo tirar o melhor de cada coisa. Então, depois eu vou até gravar um vídeo, sabe, fazendo uma resenha desse livro. Então, isso que eu quero deixar claro para vocês. Escolha, entenda como você funciona, sabe? Entenda como você funciona. E não se cobre, não se chicoteie. Ah, mas todo mundo, gente, todo mundo faz assim, dá certo para todo mundo. Por que para mim não dá? Você não é todo mundo. Sabe aquela frase que a mamãe gostava muito de falar? A mamãe gostava muito de falar isso com a gente. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo.
Então, hoje em dia, você pode pegar essa frase para você. Ai, gente, todo mundo aprende assim. Não, mas eu não sou todo mundo. Peraí. Eu tenho a minha particularidade, né? E tem muita coisa que eu percebo que as pessoas falam, né? Muito aí, não, tem que ser assim, é bom, você tem que fazer assim, não, você tem que ter esse hábito, você precisa ter esse hábito, você precisa fazer isso, porque tá todo mundo falando, porque deu certo para algumas pessoas, então as pessoas entendem o seguinte, olha, se deu certo para 10 pessoas, vai dar certo para mais alguém, aí vai replicando, vai só replicando aquele comportamento. Né? Mas o autoconhecimento, a autodescoberta é isso. É você descobrir, você se descobrir, você encontrar a forma que você funciona. Sabe? Os seus pontos fortes. Qual é seu ponto forte? Sabe? Qual é aquela coisa que você é muito boa em fazer, que você é muito bom em fazer? Qual a área que você domina? Como você domina nessa área? É do seu jeito. É do seu jeito. Tem gente que fala, existe o seu jeito e o jeito certo de fazer as coisas. Não, o jeito certo de fazer as coisas é o jeito que funciona para você, que te traz resultado. Esse é o jeito certo para você. Porque o que é certo para mim pode não ser para você. Sei que muitas pessoas que podem assistir esse vídeo vai falar assim, não, está totalmente errado. A noite foi feita para dormir. Ok, boa noite, bons sonhos. Tá? Eu gosto de dormir lá para quando dá umas 3h30 da madrugada, eu tô indo dormir. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque até esse horário eu sou produtiva. Das 18 horas até as 3 da manhã, eu sou extremamente produtiva. Porque durante o dia, eu não tenho essa produtividade toda. E isso foi testado, sabe? Eu testei. Eu tava com uma rotina de sono que 8 horas da noite, todo dia eu tava dormindo. Mas às 4 da manhã eu tava levantando. Eu levantava às 4 da manhã, gravava vídeo, fazia algumas coisinhas que eu tinha que fazer e passava o resto do dia exausta, cansada, sem conseguir fazer mais nada. Então, quando eu entendi, peraí, como que eu funciono assim, ok. Então, vai ser assim que eu vou trabalhar comigo. Vai ser dessa forma que eu vou trabalhar comigo. E é assim, gente. É assim, não tente vestir um personagem que não é seu só porque tem um monte de gente falando que dá certo, tá? Adapte as coisas à sua realidade, à sua rotina. Tudo bem, tem pessoas que trabalham durante o dia, eu sou grata ao Criador, ao Eterno, por me dar esse luxo de poder, né, estar na minha casa, trabalhando na minha casa, para mim, que eu possa escolher o horário em onde eu sou mais produtiva. Sou grata ao Eterno por isso, tá? E você vai encontrar a melhor forma, o melhor jeito que você funciona quando você começar a trabalhar, sabe, focada na forma que você funciona, tudo vai se encaixar, as coisas vão se encaixar de uma forma magnífica, sabe, uma forma mágica, como eu gosto de falar. As sincronicidades, o universo, ele vai começar ele está só esperando você encontrar como você funciona, a forma que você funciona, o que você gosta, como você gosta de fazer isso, né? O que você quer para a sua vida. Quando você se conectar com essa verdade sua, o universo, você pode ter certeza, ele vai se encarregar de fazer cada peça, a vida vai colocar cada coisa no seu devido lugar para funcionar para você do jeitinho que você precisa que funcione, do jeitinho que você deseja que funcione. Tá bom, meus amores? O vídeo ficou grande, mas eu agradeço imensamente quem chegou até aqui, tá?
Peço que deixe um comentário, pessoal. Deixa um comentário, deixa um like. O comentário, o like de vocês ajuda muito para o engajamento do canal. Ajuda a gente a crescer, a continuar aqui juntinhos, tá? Trazendo conteúdos, né? E tem muita coisa, muita novidade que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Do meu jeito, o jeito Catarina de fazer as coisas, tá? O jeito que a Catarina funciona. Tudo que eu trouxe aqui vai ser só uma sugestão para você adaptar para você, do seu jeito. Você não precisa copiar, né? Fazer tudo do jeitinho que eu estou falando aqui. Não, nada disso, tá? Fazer o curso Holococriação com a Elaine Orives é um curso que fala de cocriação, né, de dinheiro, dessas coisas. Você entra nele com essa cabeça, nossa, ali eu vou conseguir cocriar riqueza. Mas a primeira coisa que esse curso faz é nos conectarmos, né, com quem nós somos, com a nossa verdadeira essência. Gente, é incrível, tá? Se alguém aí quiser fazer, eu recomendo, é uma das minhas recomendações, mas é uma recomendação, não é uma exigência, tá? Entenda isso. Talvez a Elaine Orives nem ressoe com você, tá tudo bem, tá tudo certo também, tá? Não precisa... Gente, outra coisa, não perca seu tempo criticando os outros, isso não leva a lugar nenhum, não, tá? Uma das coisas que eu sempre tive muito claro na minha cabeça foi essa questão, sabe? Ah, mas fulano fazia isso, nossa, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Então eu penso o seguinte, olha, essa pessoa não ressoa comigo. Não está ressoando comigo ainda. Tá tudo bem, tá tudo certo. Solta e segue sua vida. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, meus amores? Gratidão e namastê.